Ok, então boa noite para os irmãos. É um grande privilégio estar aqui. Eu estava a última vez para a ordenação, o culto de ordenação do pastor Fernando, e foi uma bênção. E queria voltar para minha esposa conhecer também, e o meu filho. Não sei se ele vai lembrar de alguma coisa, ele só tem 1 ano e 9 meses, mas por enquanto tem sido muito bom. Nós temos sido acolhidos bem. E louvamos a Deus pela igreja aqui e a obra que Deus está fazendo aqui, né? Hoje à noite eu queria pregar sobre esse assunto aqui, luz em meio às trevas. Nós vamos chegar no texto bíblico, mas por enquanto eu queria começar só com a introdução, antes de olhar o texto. Luz nas trevas. Um dos propósitos pelo qual Deus tem nos deixado aqui no mundo, em vez de simplesmente nos levar diretamente para o céu no momento que nós aceitamos a Cristo, é para ser isso, é para ser luz aqui no mundo, para falar de Cristo às pessoas. Senão ele poderia logo levar a gente para ficar em comunhão perfeita com Ele no céu, né? Mas nós temos um propósito aqui na terra. Nós precisamos ser luz em nossa casa, luz na nossa vizinhança, no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, no mundo inteiro, né? O Evangelho precisa alcançar até aos confins da terra. Tem tantas pessoas ao nosso redor vivendo nas trevas, longe de Deus, sem esperança alguma. Quem será luz para essas pessoas? Quem vai falar de Cristo para essas pessoas? Como é que essas pessoas vão ouvir de Jesus, que é o luz do mundo? Através de cada um de nós que somos crentes em Cristo, através das nossas palavras e da nossa vida. É interessante, Jesus diz em Mateus 5, 14 a 16, diz: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-lo debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Então a nossa vida tem um propósito para demonstrar quem é o Deus verdadeiro, para as pessoas verem isso. A nossa vida precisa apontar a Deus. Hoje à noite eu quero olhar a vida de alguém que viveu dessa forma, que foi luz em meio às trevas. Sua vida era luz no meio de uma cidade completamente pagã. Seu compromisso com Deus era visível a todos. Sua piedade era inquestionável, seu caráter irrepreensível, sua integridade reconhecida por todos, sua intrepidez demonstrada diante dos homens mais poderosos daquele tempo. Sua fidelidade ao Senhor inabalável, desde a sua juventude à sua velhice. Estou me referindo ao servo de Deus Daniel. Ele viveu assim. E eu quero que vocês abram suas Bíblias junto comigo para Daniel capítulo 6. Daniel capítulo 6. Eu vou tentar fazer esse capítulo inteiro, tá certo? Hoje à noite. Daniel 6. Estamos entrando aqui no final da vida de Daniel. Provavelmente ele tem mais ou menos 80 anos de idade. É importante que nós lembramos que a vida de Daniel não foi fácil até esse ponto da vida dele, né? Não foi fácil ser luz dentro do palácio, convivendo com reis e líderes pagãos na Babilônia. Não foi fácil demonstrar o seu compromisso com Deus perante os seus companheiros de trabalho, poderíamos dizer. Não foi fácil confiar no Senhor, vivendo no exílio, longe da sua própria terra e do templo, onde ele tinha essa comunhão com Deus. Não foi fácil viver em Babilônia, servindo aquele que destruiu Jerusalém.
levando todo o seu povo cativo. Além disso, naquele tempo, quando o seu reino foi destruído ou derrotado, o seu Deus também era considerado derrotado. Então, para as pessoas que moravam na Babilônia, o Deus de Israel foi derrotado junto com essa conquista de Israel. Mesmo assim, Daniel vivia de uma maneira que proclamava, que declarava, através das suas palavras e ações, que o seu Deus, o nosso Deus, é o único Deus vivo e verdadeiro. O nosso Deus não foi derrotado. Ele é o soberano Deus e o seu reino não terá fim. Realmente esse é o tema principal do livro de Daniel. Mesmo que o povo de Deus esteja no exílio em Babilônia, Deus não foi derrotado. Ele é o único Deus verdadeiro, vivo e soberano, e o seu reino não chegará a ter fim. Ele é o nosso Deus. Irmãos, eu acho que vivemos em tempos semelhantes a do Daniel. Nós vivemos em meio de um povo que não quer acreditar no Deus vivo e verdadeiro. Estamos vivendo em um mundo que está ficando cada vez mais hostil aos crentes em Cristo. Eu ouço as pessoas dizendo coisas assim: esse Deus é algo do passado. Nós já evoluímos o suficiente para não precisar desse Deus mais. Esse Deus, esse seu Deus, é para os fracos. Se você é forte, você não precisa desse Deus. Achei interessante, falando com o primo da minha esposa, que não é crente. Ele chegou ao ponto de dizer que eu sou o meu próprio Deus. E a maioria das pessoas no mundo vivem assim, né? Eu faço o que eu quero e eu quero que ninguém diga para mim o que eu devo fazer. Isso eu sou o meu próprio Deus. E eu tomo conta da minha vida e eu vou fazer o que eu quero, né? Esse é o mundo em que nós vivemos. Um mundo perdido em trevas, que Deus está nos chamando a ser luz. A minha oração hoje à noite é essa aqui. Que a vida de Daniel sirva de grande encorajamento para cada um de nós. Que nós possamos deixar a nossa luz brilhar diante dos homens, para que todos vejam as nossas boas obras, o nosso testemunho, e glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus. Vamos orar. Aí eu quero entrar aqui no texto. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, nós precisamos da Tua ajuda para entender a Tua palavra. Precisamos do agir do Teu Espírito para abrir os nossos olhos, para ver as grandes maravilhas da Tua palavra. Nós queremos aprender da vida do Daniel, para que nós também possamos ser luz aqui em Passo Fundo e por qualquer lugar que nós andamos. Agora, Senhor, que as palavras dos meus lábios, meditar do meu coração, seja agradável na Tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Oramos em nome de Jesus. Amém. Se eu for resumir o capítulo inteiro de Daniel 6, eu colocaria assim: luz no meio das trevas. Por quê? Eu acho que isso seria um bom resumo, porque o brilho de uma luz é mais intensa quando é colocada na escuridão mais profunda. Aí que você vai ver a intensidade da luz. Da mesma forma, a luz da nossa vida vai brilhar o mais forte quando as situações da nossa vida são os mais difíceis. Em meio da escuridão. Quando o tempo é o mais difícil na nossa vida, é que vamos ter essa oportunidade de demonstrar a luz de Cristo de uma maneira mais impactante.
Não estou conseguindo ver aqui. Isso. E essa é a realidade que eu vejo aqui em Daniel 6. Há um contraste enorme entre Daniel e os presidentes e sátrapas, e entre o Deus verdadeiro e esse rei que eu vou mostrar finge como ser um Deus temporário. São esses contrastes que revelam a intensidade com que a luz da vida de Daniel brilhou. E hoje à noite vamos ver 3 contrastes em Daniel 6. 3 contrastes em Daniel 6. Meu propósito em explicar esses contrastes é o seguinte: que cada um de nós sejamos desafiados a servir o nosso Deus, o único Deus verdadeiro e soberano, de todo o coração, sem medo, sem vergonha, abertamente, para que outras pessoas possam ver e crer nesse Deus. Então vamos lá, vamos olhar o primeiro contraste que encontra nos versículos 1 a 9. Versículos 1 a 9. Eu vou ler o texto de Daniel 6, 1 a 9, vocês podem acompanhar. Assim diz a palavra do Senhor. Pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais esses sátrapas dessem contra para esse propósito: o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o seu reino. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então, estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei Dário, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros, governadores, concordaram que o rei estabeleça um decreto e faça firme um interdito, que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, saciona o interdito e assina a escritura para que não seja mudada segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dário assinou a escritura e o interdito. O primeiro contraste que nós vemos aqui em versos 1 a 9 é o contraste entre a integridade de Daniel e a desonestidade dos presidentes e sátrapas. A integridade de Daniel e a desonestidade dos presidentes e sátrapas. Começando aqui com a integridade de Daniel. Talvez a maneira mais fácil de explicar o que é ter integridade poderia ser o seguinte: quem você é quando está sozinho é a mesma pessoa de quem você é quando está com outras pessoas. Ou seja, você não está vivendo uma vida dupla, né? Quem você é quando ninguém está vendo é a mesma pessoa de quem você é quando todos estão olhando. Você vive uma vida, podemos dizer assim, uma vida com conduta reta, pura, justa, íntegra e honesta. Certamente Daniel era um homem assim, um homem de integridade. Por essa razão, ele foi imediatamente colocado numa posição de responsabilidade dentro desse novo reino. Ele foi feito um dos 3 presidentes. Realmente, Daniel se destacou tanto que o rei Dário, que era o novo rei, que tinha acabado de entrar, né, no seu reinado, pensava em estabelecer-lo sobre todo o reino. A razão dada, conforme verso 3, se olhar, é por quê? Porque nele havia um espírito excelente.
E o que é um espírito excelente? O que significa isso? Se nós voltamos só um pouquinho para capítulo 5, verso 14, nós vemos a resposta a essa pergunta. Aqui nós temos outro rei, o rei Beltesazar, que está falando sobre o que ele tem ouvido sobre esse Daniel. Olha o que diz aqui no verso 14. Tenho ouvido dizer a teu respeito, Daniel, que o espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham luz, inteligência e excelente sabedoria. Que reputação, né? Esse homem aqui, eu não entendo, tem algo diferente sobre ele. Tem um espírito que não é humano, tem algo que vem de fora. Tem um espírito de algum Deus que habita nesse homem, para ele agir assim. Além disso, ele tem uma inteligência que ele sabe entender as coisas, mas ele não só tem a inteligência e conhecimento, ele sabe como pôr em prática, é a sabedoria. Então ele sabe as coisas e sabe como implementar as coisas, ele tem sabedoria também. Tem algo muito diferente sobre esse Daniel. E a única explicação que eu posso dar, diz o rei aqui, tem o espírito de um Deus. Interessante, né? Uma coisa que é óbvio aqui é que Daniel não escondeu a sua fé, né? Ele viveu a sua vida abertamente para todo mundo ver. A luz da sua vida brilhou fortemente e todos notaram, e tinha algo diferente nesse Daniel. Algo que só poderia vir de Deus. Testemunho maravilhoso. Mas voltando para o capítulo 6, a reação dos presidentes e sátrapas nos pega um pouco de surpresa, né? Quando voltamos aqui para o texto e olhamos o versículo 4, nós vemos que, o quê? Os presidentes e os sátrapas procuravam a ocasião para acusar a Daniel a respeito do teu reino. O resultado que a vida de Daniel teve nessas pessoas era de encher de inveja. Isso é muito triste, né? Esses presidentes e sátrapas se encheram de inveja, e eu digo que provavelmente isso é porque eles eram homens corruptos e estavam com medo de ser descobertos. Tem um homem de integridade que faz tudo certo, aí tem os que não, aí começa a ter medo. É interessante o que Jesus diz em João 3:20, pode só escutar: pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz a fim de não serem arguidas as suas obras, não querem ser descobertas. Então, a resposta é inveja e distância. Então, em vez de querer saber mais sobre o Deus de Daniel, eles decidiram tentar destruir Daniel. Como vimos no versículo 4, eles tentaram achar alguma acusação para trazer contra Daniel em termos do reino, né? Em termos da política de Daniel. Ele teve uma vida longa na política, né? Desde o começo ele já estava envolvido no governo. E olha aqui, olhe no final do verso 4. Tentaram achar, mas, metade do verso 4 aqui, mas o quê? Não puderam achá-lo, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nem erro nem culpa. Durante 80 anos de vida, nada. 80 anos de vida, nada, encontraram nada. Com todos os recursos que eles tinham à sua disposição. Isso aqui são autoridades dentro do governo que têm todos os recursos do governo, todos os livros do passado, procuravam tudo e acharam nada em 80 anos na vida desse homem. Não podia usar nada contra ele. Ele era íntegro e irrepreensível. Eu vou lhe dizer uma coisa: se eu fosse esses homens,
eu ficaria com medo. Eu ficaria com medo. Eles acabaram de prescrutar a vida inteira de Daniel. E nós que conhecemos um pouco da vida de Daniel, eles vão saber um bocado de coisas sobre Daniel. O quê? Eles teriam visto inúmeros exemplos de como Deus protegeu e libertou Daniel. Eles teriam visto inúmeros exemplos de como Daniel era fiel a Deus, independente das circunstâncias da vida. Mas aqui, nós vemos como a inveja nos cega. Fica totalmente cego. Em vez desses homens temerem ao Deus de Daniel, eles decidem tentar usar esse Deus contra Daniel. Eu vou dizer logo, de cara, péssima ideia. Viu? Tentar usar Deus contra um servo de Deus sempre uma péssima ideia. Olha o verso 5. Disseram, pois, estes homens, nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel, senão o quê? Senão a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Nós não vamos achar nada, senão é algo que ele faz com o seu relacionamento com Deus, que a gente não concorda e tenta usar contra ele. Interessante o pensamento aqui, ó. Em outras palavras, eles estão dizendo isso aqui. Eles estavam mais confiantes em Daniel permanecer fiel a Deus e obedecer a Deus do que Daniel ser vítima dos seus próprios desejos carnais. Se houver um conflito na vida de Daniel, ou de obedecer a Deus, ou de tentar levar outro caminho que talvez não é certo, mas talvez tem menos sofrimento, ele sabe que Daniel vai escolher o quê? Obedecer a Deus, mesmo se vai custar e eu vou sofrer por causa disso. Pensa sobre isso. Será que o seu compromisso com Deus é tão forte assim? Daniel era um homem de integridade. Se você vai ser luz para Cristo, é necessário ser uma pessoa de integridade. Mas o contraste disso, o contraste com a integridade de Daniel é a desonestidade. Olha, eu não estava usando aqui. A desonestidade dos presidentes e sátrapas. A desonestidade dos presidentes e sátrapas. Vou ser bem breve aqui. Vou dar 2 exemplos bem claros que eu vejo aqui no texto de desonestidade desses presidentes e sátrapas, tá certo? Primeiro, no começo do verso 7. No começo do verso 7, quando eles vêm na presença do rei, olha o que eles dizem. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram que o rei estabeleça um decreto. Opa! Todos? Concordaram? Eu sei de pelo menos um que não concordava. E era um dos 3 presidentes. E um que o rei Dário tinha mais respeito. O próprio Daniel. É óbvio que o próprio Daniel não concordava com esse decreto. Então, bem claro, logo de frente, eles estão mentindo para tentar puxar o negócio. Segundo, eles foram desonestos na forma em que falaram para o rei. Olha aqui. Eles falaram como se eles quisessem o melhor para o rei, ok? Como se eles quisessem o melhor para o rei. Todos concordaram que o rei estabelece um decreto e faça firme um interdito que todo homem, por espaço de 30 dias, fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, não a ti, ó rei,
seja lançado na cova dos leões. Essa é a proposta que eles fazem ao rei. Em outras palavras, ó rei, você é tão maravilhoso que todos nós queremos te estabelecer como Deus por um mês. Né? Por um mês, ninguém pode orar para qualquer outra pessoa, outro Deus, né? Então ele se torna Deus por um mês e todo mundo ora e adora ele. Eu gosto de referir isso como o plano Deus de um mês. A gente tem os planos de celular, pois ele recebeu o plano de Deus um mês. Não sei por que um mês, né? Depois do mês não é Deus mais, mas tudo bem. Mas mesmo assim parece impressionante, né? Ah, você pode ser Deus por um mês. Que legal. Bom. Mas na verdade, eles só queriam uma coisa. Eles estavam pensando em si mesmos e eles queriam Daniel morto. Isso tem nada a ver com o rei. Então, o que eles fizeram? Eles apelaram para o orgulho do rei, a fim de realizar o que eles queriam. Isso é desonestidade. Usaram o rei para alcançar os propósitos que eles queriam. Agora Daniel se encontra numa situação difícil, porque o rei aceita, né? Ele aceita. O rei assinou o decreto, conforme a lei dos Medos e dos Persas, que não pode ser mudado ou revogado. O rei assina, e agora, situação difícil. Vale a pena parar aqui um pouco e refletir. A nossa sociedade hoje não é tão diferente da sociedade dos tempos de Daniel em relação à desonestidade. Eu não sei aqui no Brasil, mas já li bastantes artigos nos Estados Unidos que dizem que é necessário ser desonesto se você vai ter sucesso no teu trabalho. É até encorajado, você necessita mentir aqui e ali para o negócio ir em frente. Também, você pode usar suas palavras para manipular as pessoas. Dá só a informação que vai ser suficiente para tentar manipular aquela pessoa para o seu lado. Também. Reconheço que é muito difícil no trabalho fazer o que é certo. Muito difícil. Fazer o certo conforme o que a Bíblia diz. Vai exigir coragem e confiança no Senhor. Ser uma pessoa de integridade não é fácil, né? Não é fácil, mas é o que a Bíblia ordena. Na escuridão da desonestidade, você pode ser uma luz através da tua integridade. Ok? Vamos agora para o segundo contraste aqui. A fidelidade de Daniel e a deslealdade dos presidentes e sátrapas. Versículos 10 a 13. Vamos ler aqui, versículos 10 a 13. Assim diz a palavra do Senhor. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, aquele decreto, entrou em sua casa e em cama, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então, aqueles homens foram juntos, e tendo achado a Daniel orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei a respeito do interdito real e disseram: não assinaste o interdito que por espaço de 30 dias, todo homem que fizesse petição a qualquer Deus ou qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, segundo a lei dos Medos e dos Persas, que não pode revogar. Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia, faz a sua oração.
Vamos começar com a fidelidade de Daniel. Fidelidade incrível de Daniel. Assim que ele soube desse decreto, a primeira coisa que ele faz é o quê? Ele vai, sobe e vai falar com Deus. O final do verso 10 diz que ele orava, diante do seu Deus, como costumava fazer. Eu acho isso uma definição boa de fidelidade. Diante do seu Deus, em obediência a Deus. O que é mais importante é minha vida perante Deus e não perante os homens. Então eu sempre vou fazer o que é certo diante de Deus. E como costumava, mostra que era algo habitual na sua vida. Ele cultivou isso na sua vida. Ele sempre escolhia fazer a vontade de Deus, de obedecer a Deus. Isso é ser fiel, fiel a Deus. Sempre, continuamente, viver em obediência a Deus, fazendo a vontade de Deus. Agora, fidelidade em 3 aspectos aqui. Primeiramente, Daniel foi fiel em manter comunhão com Deus. Nós vemos isso claramente, Ele continuou a orar com pleno conhecimento do decreto. Mas pensa sobre isso, sabe o que isso significa? Que Daniel preferia morrer do que não ter comunhão com o seu Deus através da oração. Já pensou sobre isso? Eu sei que cada dia para mim tem muitas desculpas para não orar. E nenhuma desculpa é a morte, tá certo? Vou ser honesto aqui, nenhuma é a morte. Mas quando chegou a essa escolha para ele olhou as 2 opções e disse: não, minha comunhão com Deus, através da oração, é mais importante do que a minha própria vida. Por quê? Porque Deus me deu vida. Uma coisa fica clara: o seu relacionamento com Deus era de suma importância. Não tinha nada para competir com o seu relacionamento com Deus. Deus realmente tinha primeiro lugar na vida dele. Primeiro lugar. Segundo, Daniel foi fiel em orar pelo povo de Deus. Talvez isso aqui não é tão óbvio no texto, então eu quero mostrar um pouco aqui da ideia. Mas diz aqui que ele orava onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém. É interessante que, pelo mover do Espírito Santo, quando foi escrito a palavra de Deus, incluiu isso aí. Podia só dizer, se era só sobre a oração, ia só dizer e ele orou, Mas é interessante que inclui aqui que também era em direção a Jerusalém com as janelas abertas. Por quê? Vamos olhar 3 textos juntos para olhar esse aspecto aqui. 1 Reis 8. 1 Reis 8. Tem que voltar para trás. Dando página na Bíblia não ajuda. 1 Reis. 1 Reis 8. Primeira Reis 8, versículo 46. Quando vocês estão procurando, o contexto aqui é que o templo está sendo concluído, a construção chegou no fim, e agora é a dedicação do novo templo. E Salomão faz essa oração a Deus na inauguração do novo templo. E é interessante o que ele diz lá para o final da oração que ele faz. Começando no verso 46. E ele está orando e diz assim: quando pecarem contra ti, contra Deus, pois não há homem que não peque, todos pecam, e tu te indignares contra eles e os entregares às mãos dos inimigos, a fim de que os leve cativos à terra inimiga, longe ou perto esteja. Interessante que Salomão já está orando para o futuro, sabendo que o povo vai pecar e vai ser exilado, fora de Israel, levados cativos. Ele diz: quando chegar aquele tempo, ó Deus,
Olha aqui, continuando. Quando esse tempo chegar, 47. E na terra onde forem levados cativos, caírem em si, ou se humilhar, e se converterem, e na terra do seu cativeiro te suplicarem, dizendo: pecamos e perversamente procedemos, cometemos iniquidade, se converter a ti de todo o seu coração, de toda a sua alma, na terra dos seus inimigos que os levarem cativos, e orarem a ti, voltados para a sua terra, que deixe a seus pais, para esta cidade que escolheste, para a casa que edifiquei a teu nome. Isso é Jerusalém, né? E o templo é a casa que foi edificada em nome do Senhor. Então o que? Ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, a sua prece e a sua súplica, e faz-lhe justiça. Perdoa o teu povo que houver pecado contra ti, todas as suas transgressões que houverem cometido contra ti. E move tu a compaixão os que os levaram cativos, para que se compadecem deles. Interessante. Inauguração do templo, Salomão já tem ideia que o povo vai desviar, vai ser exilado, vai para uma terra distante, e lá nessa terra distante eles vão se arrepender dos pecados e vão suplicar a Deus e vão orar em direção a Jerusalém, ao templo, e pedir perdão a Deus. E aí Salomão diz: Deus, por favor, ouve o teu povo, traz de volta. Interessante. Agora, se nós pulamos para Jeremias 29, Jeremias foi o profeta que viveu no final do tempo que tinha os reis de Israel e Judá. E ele foi o que viu e assistiu quando o povo foi levado cativo para a Babilônia. Então ele escreve uma carta logo no começo para encorajar e falar para o povo que foi levado para a Babilônia. Lembra que Daniel está exilado em Babilônia com o povo de Israel, né? Jeremias 29, versículo 1, diz: são essas as palavras da carta de Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto das anciões do cativeiro, como também os sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para Babilônia. Aí pulamos para versículo 10 para ver um pouco do conteúdo dessa carta. Jeremias 29 e 10. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar, de volta a Jerusalém. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a ouvir a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio, de volta a Jerusalém. Interessante. Então, Jeremias, através dessa carta, dá uma profecia que Deus dá, que depois de 70 anos em Babilônia, o povo precisa orar e Deus vai trazer de todas as nações de volta. Agora vamos para Daniel 9. Esse é o último, Daniel 9. O livro de Daniel não é cronológico. Vamos ver agora que Daniel 9 realmente acontece ao mesmo tempo que Daniel 6. Esse rei, em Daniel 6, é o rei Dário, lembra? Ok. 9, versículo 1. Daniel 9, 1.
no primeiro ano de Dário. Tá certo? Então esse é o mesmo tempo de Daniel 6. Filho de Assuereu, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haveria de durar a assolação de Jerusalém, era de 70 anos. Interessante. Daniel, no exílio, recebeu a carta, leu a carta sobre a profecia que Jeremias escreveu, que veio do Senhor, e ele leu e disse: depois de 70 anos, a gente precisa voltar, né? Então o que acontece? Então, versículo 3: voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Ele disse: olha, estamos chegando naquele momento, já passaram, estamos chegando aos 70 anos. Então eu preciso orar, nós precisamos nos arrepender. Então ele faz uma oração em capítulo 9, uma oração de confessar os pecados do povo de Israel. E só para pegar só um gosto dessa oração, se você pular para o verso 16, olha aqui: ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto, por causa dos nossos pecados e por causa da nossa iniquidade, dos pais, se tornaram Jerusalém o teu povo opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado faze resplandecer o rosto, por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve. Abre os olhos e olhe para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tua muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age, não te retardes por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Oração de reconciliação, né? Para voltar a Jerusalém. Então, quando estamos aqui em Daniel 6, ele ora com as janelas abertas em direção a Jerusalém. E nós sabemos que em algum ponto durante esse primeiro ano do reinado de Dário, ele fez essa oração em capítulo 9. Acho que nós podemos dizer que ele foi fiel em orar pelo povo de Deus. Interessante. A sua vida ele está pronto para morrer e ele ainda está o quê? Orando para o povo de Deus. Normalmente, quando nós estamos em tempos difíceis, a gente só pensa em nós mesmos, né? Nós só oramos por nós mesmos. Eu acho impressionante aqui que ele não deixou de orar pelo povo de Deus. Mesmo quando a sua própria vida está em perigo, ele confiava em Deus de todo o coração, ele não duvidava da fidelidade de Deus para com ele pessoalmente e nem para com o povo de Israel. Ele acreditava as promessas de Deus também para o povo e ele orava. Terceiro aqui, Daniel foi fiel em dar graças a Deus. Incrível, né? Em dar graças a Deus. Isso é no final aqui do verso 10, deixa bem claro que ele dava graças. Como é que você consegue dar graças numa circunstância dessa? Como? Porque Daniel confiava na soberania de Deus. Nosso Deus é soberano, está em controle. Sabe, tudo que Daniel fez, a partir do momento em que o rei Dário assinou o decreto, foi como se fosse uma declaração ousada, ouvido por todos, sobre o seu compromisso com Deus. Ele permaneceria fiel a Deus independente do custo. O amor que ele tinha para seu Deus era óbvio para todos, não tinha nada para esconder.
Será que nós temos essa mesma coragem de servir a Deus fielmente, abertamente e com intrepidez? Para que as outras pessoas possam ver a luz de Cristo em nós. O desafio é grande, porque às vezes nós vamos sofrer por sermos fiéis a Deus. 2 Timóteo 3:12 diz que todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Tem várias promessas que a gente decora, mas essa aqui talvez não é uma que a gente coloca lá em cima, né? Mas é uma promessa também. É uma marca de um crente. Vai ter um pouco de resistência. E isso é que acontece com Daniel. Como lemos em versos 11, 12 e 13, tem a deslealdade dos presidentes e sátrapas. Eles vão direto, nem sei se eles esperaram para Daniel orar todos 3 vezes, mas vão direto, pega Daniel, aí vão direto para o rei e diz: ó rei, esse aqui, ele nem presta atenção. Primeiramente ele foi desleal com Daniel. Olha como é que eles falam sobre Daniel, uma maneira totalmente desrespeitosa. Lembra que ele está nessa área de governo há muitos anos, desde que foi jovem, desde uns 16 anos. E ele tem 80 anos agora. Olha como eles falam sobre ele. Esse Daniel, olha o respeito. Esse Daniel, que é dos exilados de Judá, faz mais de 60 anos que ele não é um exilado de Judá. Né? Como é esse cara aí? Ele era um exilado de Judá, não sei nem como é que ele entrou aqui nessa posição. Ele não merece nada aqui, eu não sei, nem sei por que ele está aqui. Ele é um que vale nada, é um dos exilados. A gente conquistou essas pessoas aí. E ainda mais, ó, não faz caso de ti, ó rei. E ele nem está nem aí para ti, ó rei. Daniel está nem aí. Não preocupa com você. Não pensa sobre o que é melhor para você, tá nem aí. E só para mostrar isso, ele foi e orou 3 vezes. Nem prestou atenção ao decreto que você fez ontem, ou hoje. Parece que foi hoje, né? Parece que foi o mesmo dia. Totalmente desleais com Daniel, que seria um companheiro de trabalho nesse sentido. Né? Opa! E foram desleais com o próprio rei Dário. No começo nós vimos no verso 2 que o propósito porque o rei Dário estabeleceu essas pessoas era para que eles não sofressem dano, né? Para ele não sofrer dano algum. E agora ele está prestes a sofrer o maior dano. Ele vai perder o homem principal, né? Vai perder Daniel, o homem principal. Mais uma vez, esses homens estão pensando mais em si mesmos do que no bem do rei. Que maneira triste de ver, né? Destruindo os outros para o seu próprio avanço. Mas a nossa cultura hoje não age da mesma forma. Cada um tentando derrubar o outro para chegar em cima, para ter um emprego melhor, a posição melhor. Finge ser o seu amigo só para ganhar algo de você e depois vem e te fere por trás. Isso é tudo muito triste. Não deve ser assim para nós, irmãos. Na escuridão da deslealdade que existe ao nosso redor, seja fiel a Deus, faça o que é certo e deixe a sua luz brilhar. E último, terceiro contraste, a importância do rei e a onipotência do Rei dos Reis. Versículos 14 a 28. Eu vou ler só versos 14 a 18, tá certo? Tendo o rei ouvido estas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel. E até o pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então,
aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sacione se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. E disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazida uma pedra, posta sobre a boca da cova, selou o rei com o seu próprio anel e com os dos seus seus guardas, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Acho que todos nós conhecemos o que acontece em versos 19 a 24. Deus protegeu Daniel dentro, das covas dos leões, mandou um anjo para fechar a boca da cova dos leões. Primeiro aqui vemos a importância desse rei. Esse rei que tinha acabado de instituir o seu plano Deus por um mês, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar Daniel. E até o pôr do sol se empenhou para salvá-lo. Eu garanto que ele fez de tudo. Ele é o rei. Ele tem todo o seu reino à sua disposição. Ele só queria fazer uma coisa: desfazer o que ele tinha feito algumas horas antes. Só. E ele tinha todo o poder e todo o seu reino para desfazer essa única coisa. Eu imagino só o rei tentando cada coisa, Mas se a gente fazer não pode, porque é mediante a lei dos medos e persas que não pode ser mudado. Mas se eu entrar e eu fazer, não pode, porque é mediante a lei dos medos e dos persas que não pode ser mudado. De vez, Fica repetindo, não pode. Esse rei foi feito Deus por um mês e virou tolo em menos de um dia. Assim que o sol se pôs, os presidentes e sátrapas foram juntos ao rei, e eu acredito que eles falaram a frase que esse rei nunca mais queria ouvir na vida inteira dele. Sabe, ó rei, a lei é dos medos e dos persas que não pode ser mudada, eu sei isso. Passei a tarde inteira tentando mudar isso aí. Então o rei impotente ordenou que Daniel fosse lançado na cova dos leões. Mas eu acho tão interessante o versículo 16. Porque reconhecendo a sua própria impotência, o rei disse para Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, olha a fidelidade de novo, que ele te livre. E agora chegamos na onipotência do Rei dos Reis. A onipotência é todo-poderoso, do Rei dos Reis. Contraste com a impotência desse rei humano. Agora vemos o que é um Rei dos Reis e como ele é poderoso. Sabe de uma coisa? Deus tinha Daniel exatamente onde ele queria, seguro na cova dos leões. Esse era o melhor lugar para Daniel. Por quê? Porque não tinha nenhum presidente, e nenhum sátrapa, e nenhum governador que poderia entrar e matar ele. Ele estava seguro lá dentro, com os leões, guardando ele. Sempre gosto de dizer que não há lugar mais seguro do que no centro da vontade de Deus. E às vezes o centro da vontade de Deus é no meio da cova dos leões. Às vezes o pessoal nos Estados Unidos fala pra gente, como é que você vai para lá? É perigoso. Eles só assistem o jornal e vê tudo que acontece em São Paulo e Rio, É tudo perigoso. Eu digo, se eu estou no centro da vontade de Deus, eu sei que isso é que Ele quer para a minha vida, eu estou mais seguro do que qualquer outra pessoa. Que eu estou onde Ele me quer. E Deus enviou o seu anjo
para fechar a boca dos leões e passar a noite com Daniel. Sabe, isso me faz lembrar do Salmo 23. Você vai achar um pouco estranho. Salmo 23. Por quê? Versículo 5. Prepare-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Se for do meu jeito, eu prefiro o estilo helicóptero. Eu estou no meio dos inimigos e a dificuldade, pode descer com o helicóptero, pode me tirar, pode me colocar aqui. Pode me tirar do sofrimento na hora. Mas isso não é o que Deus promete. Deus não promete nos tirar do sofrimento. Às vezes Ele vai nos livrar do sofrimento, mas Ele não promete isso. O que Ele promete é isso. Ele promete nos dar paz em meio às dificuldades. Ele promete nos dar um banquete da sua presença no meio das dificuldades. E aqui, Ele deu um banquete para Daniel. E Daniel passou uma noite maravilhosa ali. E o rei passou uma noite terrível. Ele não dormiu, não comeu, estava com angústia que não acabava. E ele que estava livre, fora e com todo o poder, Deus por um mês. Não vale a pena ter todos os recursos do mundo e não ter Cristo. E não ter a paz de Deus. Aqui Daniel tinha isso. Ele descansou na soberania de Deus. Versículo 23 diz que ele foi tirado da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Um homem de 80 anos jogado dentro de um cova de leões sem algum dano. Eu acho que Deus pegou os leões e colocou para ser assim como se fosse uma almofadinha, né? Para ele, porque de 80 anos você cai lá de cima dentro do cova de leões e não tem nenhum dano. Interessante, né? Deus cuidou dele. Nós conhecemos esse rei. Nós conhecemos o Rei dos Reis, o Deus Todo-Poderoso. Ele é digno de toda a nossa confiança. Para ser luz em meio à escuridão, é necessário crer em Deus de todo o coração e confiar a sua vida completamente a Ele. E Ele é todo-poderoso. Nunca esqueça disso. Ele é todo-poderoso. Em conclusão, eu queria chamar a sua atenção à declaração do rei no final. A declaração do rei no final. Olha aqui, versos 25 a 27. Maravilhoso isso aqui. Então o rei Dário escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicado. Faço um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremem e temem perante o Deus de Daniel. Por quê? Porque Ele é o Deus vivo e que permanece para sempre, e o seu reino não será destruído, e o seu domínio não terá fim. Ele livra, Ele salva, Ele faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi Ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Tem algo muito importante aqui. Veja o ponto de referência pelo qual o rei Dário conhece o Deus verdadeiro. Como é que o rei veio a conhecer esse Deus? Através da vida de Daniel. Não perca isso. O Deus de Daniel. No meio do verso 26, homens tremem e temem perante o quê? O Deus de Daniel. O Deus de Daniel. O rei observou a vida de Daniel. O rei notou o compromisso que Daniel tinha com o seu Deus. O rei viu a confiança que Daniel tinha em seu Deus. O rei viu o poder de Deus agindo na vida de Daniel. E depois disso, depois de observar a vida de Daniel, aí sim, ele diz: temem e tremem perante esse Deus do Daniel.
que Ele é o Deus verdadeiro. Então lhe pergunto, se alguém olhasse para a sua vida, como eles iriam descrever o seu Deus? Depois desse capítulo inteiro, eu fiquei aqui um tempão. Se alguém olhasse a minha vida, como que eles iam descrever o meu Deus? Será? Será que a minha vida demonstra que o meu Deus tem o poder de salvar? Que o meu Deus é um Deus de paz? Que é um Deus que merece toda a minha confiança? Que é um Deus fiel? Que é um Deus que merece toda a minha adoração? Que é um Deus que me satisfaz completamente? Será que a minha vida demonstra que esse Deus é um Deus soberano e todo-poderoso? Que Ele é o único Deus vivo e verdadeiro? A sua vida e as suas palavras têm grande valor, grande importância, porque são um dos meios pelo qual Deus tem ordenado para que outras pessoas venham a conhecer a Ele. E muitas pessoas que antes de abrir uma Bíblia vão abrir a sua vida. E nós temos essa oportunidade, né, de demonstrar através da nossa vida e das nossas palavras quem é o Deus em que nós servimos, que Ele é o único Deus, vivo e verdadeiro. Ouça mais uma vez as palavras de Jesus em Mateus 5, só para terminar. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Todo mundo vai ver, vai ser óbvio. Nem se acende uma candeia para colocá-lo debaixo do alqueire. Aí não adianta colocar uma vela debaixo daqui, vocês não vão ver a luz, né? Viver uma vida escondida assim também não adianta. Mas o que? Coloca no velador, que é num lugar alto para todo mundo ver e desfrutar da luz dessa vela. Alumia a todos que entram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus. Amém? Vamos orar.